Entenda que nós precisamos de eletro de 12 para diagnosticar com mais assertividade. Olhando aqui esse traçado, eu falaria que é uma fibrilação atrial. Fala, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas, nós iremos ver agora uma cardioversão elétrica. Estou vendo esse vídeo pela primeira vez, certo? Ele sincronizou. Estranho, hein? Vamos ver que ritmo é esse? É um ritmo regular, é um ritmo irregular? Tá me parecendo um ritmo irregular. Então vamos voltar aqui, certo? Tá mais ou menos na metade do vídeo. Tem esse colega médico aqui. Ele tá falando que a paciente tem um flutter auricular. E aí, assim, eu sempre tô falando aqui, né? Quando a gente vai analisar eletrocardiograma, a gente tem que olhar o eletro de 12 derivações. Mas lá no desfibrilador, né, no cardioversor, eu achei que era um ritmo irregular. E aí não é flutter. Se for um ritmo irregular, ele diagnosticou errado. É fibrilação atrial. Então vamos ver o que é que ele fez aqui. Já tá pegando as pás. Deixa eu ver o que é que ele falou. 50 joules no flutter. Ele acha que é flutter mesmo. Outra precaução é poner o equipo de fibrilação em sincrônico. Que é o que vamos fazer. Se vamos proceder. Son eléctrica. Ya la señora está preparada, está sedada. Importante es a la hora de hacer una cardioversión electiva. Siempre, bueno, utilizar la carga adecuada. Vai se fazer uma cardioversão eletiva. Vamos a empezar con 100 joules. Digo que tiene un peso corporal adecuado. Normalmente el flutter comenzamos con 50 joules. 50 joules no flutter. Cuando la carga no sale, haremos 200 joules con anticoagulación y revisamos de su flutter auricular. La señora lleva ya un mes con anticoagulación y revisamos ayer un eco transesofágico para estar seguro que la señora lleva ya un mes con anticoagulación y revisamos ayer un eco transesofágico para estar seguro que no tenía coágulos en la aurícula izquierda. Convidar a revisar a conversão elétrica. Então, pessoal, importante isso daqui, tá? Eles estão fazendo uma cardioversão elétrica. E aí o interessante, né, é que tanto para o flutter quanto para a fibrilação atrial, nós devemos nos lembrar que a paciente tem riscos de ter um trombo ali no átrio. E acaba que quando você faz a cardioversão elétrica, dependendo do cenário, sem fazer anticoagulação, pode ser que esse trombo vá para o ventrículo e depois pode fazer um AVC na paciente ou uma oclusão arterial lá dos membros inferiores. Então, primeira lição que você médico e você médica tem que tirar desse vídeo aqui. E já aproveita e se inscreve no nosso canal. A primeira lição é, em pacientes com fibrilação atrial, que é o que eu acho que essa paciente tem, ou em pacientes com flutter, que é o que ele acha que a paciente tem, né? Mas é legal porque nessas duas situações, nós precisamos, se você optou por fazer a cardioversão e voltar o ritmo para sinusal, é super interessante, e é super interessante não, é mais além que isso, é super fundamental e é básico que você faça a anticoagulação da paciente por algumas semanas, ou você submeta essa paciente a um ecocardiograma transesofágico. E aí isso envolve até anestesia, né? E um ecocardiografista. Por quê? Porque se você tem um paciente com fibrilação atrial, se você tem um paciente com flutter, com duração que não é determinada, duração, não sei se durou mais do que 48 horas ou menos de 48 horas, essa fibrilação atrial ou esse flutter pode estar ali há muito tempo e como o átrio ele não vai contrair direito, você pode gerar um trombo naquele átrio. E aí se você vai fazer a cardioversão para ritmo sinusal, se você não verificar isso, o paciente tem alto risco de fazer uma trombose. E aí seria uma trombose para o cérebro, seria um AVC, né? Um AVE isquêmico. E aí eu quero trazer outro ponto aqui, e é complicado, né? E existe um protocolo que fala que uma fibrilação atrial, por exemplo, com menos de 48 horas, ou um flutter também com menos de 48 horas, você pode fazer a cardioversão. E aí eu também falo que é perigoso, certo? Porque é muito difícil o paciente dizer quando é que ele começou a sentir aquilo, né? Faz quanto tempo que ele está sentindo. Às vezes ele poderia ter uma fibrilação atrial e não sentia nada, sem sintomas.
Ou às vezes ele teve uma fibrilação atrial, aí voltou para a sinusal, depois teve a fibrilação atrial e procurou o pronto atendimento. Então fica difícil, tá? É muito delicada essa decisão aí. Existem protocolos que autorizam você a fazer a cardioversão com menos de 48 horas, mas eu particularmente sou mais conservador e é a opinião do especialista, tá? E acho que você tem que fazer aí uma verificação do átrio do paciente em relação a isso. A situação que você está autorizado e autorizada a fazer a cardioversão é na instabilidade hemodinâmica. Se o paciente tem hipotensão por causa da fibrilação atrial ou do flutter, se ele tem diminuição da perfusão por causa Por que eu estou falando isso, né? Hipotensão arterial, dessaturação, diminuição da perfusão, rebaixamento do nível de consciência. Todos esses critérios, eles autorizam você a fazer a cardioversão de urgência. Mas tem que ser por causa da fibrilação atrial do flutter. Porque, digamos, uma fibrilação atrial com a frequência de 130, 120, ou um flutter com a frequência de 130, 140, é difícil eles causarem instabilidade no paciente. Então, geralmente, eles não são a causa. Às vezes, o paciente pode estar hipotenso por uma sepse, e aí você acha que é a fibrilação atrial, e acaba fazendo a cardioversão de maneira precipitada, sendo que o problema é a sepse. Vamos voltar. Então, o que é que ele fez, né? Ele foi aqui no cardioversor, pegou as pás, vão passar gel nas pás. Não precisa você encostar uma pá na outra para espalhar o gel, tá? Não precisa você fazer isso daí que ele está fazendo. Isso acaba que tira o gel do centro das pás. As pás, elas têm um botãozinho laranja aqui em cima, ó. E aí, quando você vai desfibrilar, tem muito colega que aperta e solta. Quando você vai cardioverter, desculpa. Tem muito colega que vai lá nessas pás, pega e aperta e solta. Mas não é assim, tá? Porque a gente vai sincronizar. Você tem que apertar, segurar, e aí o cardioversor ele vai calcular o momento certo e você fica segurando. E vai sair vai chegar uma hora que vai sair o choque. Mas quem vai determinar isso é o aparelho. Ele vai sincronizar, quer ver? Tá mostrando o tórax da paciente. Esse aqui é o lado esquerdo, tá? Porque a imagem tá invertida. É super importante que você sincronize para isso daqui virar uma cardioversão. Sempre que o paciente tem pulso, você vai sincronizar. Caso o paciente não tenha pulso, você não vai sincronizar, você vai desfibrilar. Vamos ver aqui. Aparentemente aqui, ó, nós conseguimos ver que o ritmo é sinusal. Eu falei a maior bobagem do mundo, né? Aparentemente aqui nós conseguimos ver que o ritmo é regular. O RR é regular. Então, se o RR fosse irregular, seria uma fibrilação atrial. É um RR estreito, é um QRS estreito e as distâncias entre os R's são regulares. Então, isso fala contra fibrilação atrial. Fala mais a favor da taquicardia supraventricular, que pode ser flutter ou pode ser reentrada nodal. Vamos deixar correr mais um pouquinho. E qual é o problema, né? O problema é que nós não estamos no eletro de 12. E aí, nesse ponto aqui, ó, eu vejo que aqui o RR tá irregular. Essa distância para cá é uma, e aí ficou menor, e aí ficou maior. Entenda que nós precisamos de eletro de 12 para diagnosticar com mais assertividade. Olhando aqui esse traçado, eu falaria que é uma fibrilação atrial. Temos a onda T de Tiago aqui, ó, mas depois é difícil ver se tem alguma onda P de pato, né? Ó, aqui não tem, aqui pode ser que seja um aqui, não sei. É difícil que a gente perceba isso sem um eletro de 12, tá? Nunca faça conclusões baseando-se no eletrocardiograma do monitor. Isso é bem óbvio. Tá complicado, viu? Eu falaria que tá irregular isso daí. Olhando assim, né? Eu tô tirando a conclusão de maneira errônea. O ideal é que a gente visse aí o eletro de 12 da paciente, com D2 longo. Falou, tá preparado? Acho que eles vão começar com 50 joules. Quanto é que ele colocou aqui? Vamos ver, que ele teve uma hora que ele girou. 100 joules. Sincronizou em 100 joules.
Geralmente o Flutter ele sai com voltagens mais baixas, com cargas mais baixas, 50, 100. E aí a fibrilação atrial precisa de cargas mais altas. Então, assim, ele falou no começo que era Flutter, mas está usando 100, né? Geralmente a gente começa com 50 no Flutter. O Flutter sai muito fácil com choque, mas ele sai muito ele dificilmente sai com manobras químicas. Tá esperando aí, todo mundo se afastar, né? É importante que a paciente seja sedada também. Não sei o que fizeram para sedar a paciente, ó. Tem uma pessoa com a seringa aqui, posicionou a cabeça dela, deu a carga. Aqui é no lado direito da paciente, aqui é do lado esquerdo. Afasta todo mundo, ele vai apertar e vai segurar, ó. Apertou, segurou. Deu choque, a paciente está sedada. Vamos ver o que aconteceu. Tá taquicárdica ainda. Ó, eu falaria que é um FA isso aqui, viu? Mas assim, é o que eu falei, né? Não dá para ficar tirando conclusão. Vamos fazer uma outra cardioversão com 200. Aperta, segura. Todo mundo afastado. Mais um choque. Você vê que ela tem pouca reação. Ela está no estágio de sedação interessante. Ó, fez um ai. Ainda não saiu. Uma extrasístole, outra extrasístole, outra aqui extrasístole. E vocês percebam que no traçado aqui, né, tem vários pontinhos brancos, ó. Aqui eu tô vendo, aqui. Isso daqui é a máquina vendo que esse é o QRS e na cardioversão, o cardioversor ele joga o choque em cima do QRS. Por isso que é cardioversão elétrica, que é um choque programado. Olhando esse traçado, eu falaria que é um RR irregular, ainda assim. E eles fizeram com 200, né? Caramba, Tiagão, por que não tá dando certo? Voltaram. Tem vários fatores aí que podem interferir, tá? O posicionamento das pás. Digamos que ele escolheu 200, mas a paciente pode possuir um panículo adiposo. As pás não estão chegando com eficiência. O posicionamento das pás não está deixando a corrente chegar com eficiência, né? E acaba que você dá um choque de 200, mas não chega a 200 no paciente. Vai chegar bem menos. Ó, ela tem uma região mamária mais proeminente aqui, né? Isso pode estar atrapalhando também. Vai lá, mais uma vez. Terceiro choque. Ele tá segurando outra coisa, ó. É para ele colocar o peso dele em cima das pás, para comprimir o tórax. E ele tá apertando aqui com o indicador, né? O ideal é que você coloque assim, com a mão fechada e aperte com o polegar. Ele não tá botando muita pressão aqui no braço dele para comprimir o tórax da paciente. Essa compressão do tórax, ela ajuda quando você comprime, né, o tórax do paciente e fica aqui apertando, você diminui o espaço entre as próprias pás. E aí o choque chega de uma pá para outra com mais facilidade. Ó, já tá menos sedado agora. Já gemeu um pouco. Agora sim, ó. Agora conseguiu, reverteu. Paciente gemente, ó. Machucou bem ela agora. Uma extrasístole, mas percebemos que voltou para sinusal. Paciente revertido. Ficou feliz, né, e tal, rodou o eletro. E aí, pessoal, é o seguinte. Uma série de coisas que a gente poderia discutir nesse vídeo, mas assim, a gente está discutindo em hipóteses, certo? São várias hipóteses que a gente conversou. Não tivemos o eletro de 12, então a gente tinha na mão ali uma FA ou um flutter. Geralmente na fibrilação atrial, a maioria dos casos você não vai reverter para sinusal, você vai controlar a frequência com um beta-bloqueador venoso, por exemplo, o metoprolol. 5 miligramas ali, até uma ampola, né? Até um máximo de 15 miligramas, 3 ampolas. Dá para fazer em bolos direto na veia do paciente. No flutter, aí beleza.
O mais comum é que você faça a reversão e o mais comum é que seja através de choque mesmo, de um choque de 50 a 100 joules. Eu não acho que era um flutter aí, tá? Eu acho que era uma fibrilação atrial, mas estou apenas achando porque nós não vimos o traçado eletrocardiográfico. Importante, fibrilação atrial, super importante. Se você for reverter para sinusal, o paciente deve estar anticoagulado ou ele deve ter feito um ecocardiograma transesofágico. Tiagão, pode usar a miodarona para fibrilação atrial? Pode usar a miodarona, mas é um risco muito alto de você não apenas baixar a frequência cardíaca, mas fazer a cardioversão química. E aí é o que a gente não quer na maioria das vezes. Então, particularmente, eu não acho interessante. E os protocolos também falam que a miodarona é uma das quase últimas opções para você usar em fibrilação atrial. E aí vem a segunda etapa, né? Que é a cardioversão elétrica propriamente dita, que você tem que sedar. E nesses momentos podem acontecer erros de sedação. E existem erros também da técnica da cardioversão. Você pode fazer a cardioversão de uma maneira errada, posicionar da maneira errada, não comprimir como a gente viu que ele fez. A paciente pode ter fatores ali que atrapalham a passagem do choque, né? Lembrando que no choque existem dois aparelhos, né? Tem um aparelho que é monofásico e tem um aparelho que é bifásico. O aparelho monofásico, a corrente elétrica vai de uma pá para outra apenas uma vez. Ele passa só uma vez, é o aparelho monofásico, é o que a gente tem menos. Os aparelhos mais atuais e que tem mais disponíveis nos hospitais são os bifásicos. Do mesmo jeito que vem uma onda elétrica, uma corrente elétrica da pá do braço direito para o braço esquerdo, passa uma corrente também do esquerdo para o direito. Então é uma corrente cruzada assim, que vai de uma pá para outra, né? Por isso que o nome é bifásico. Então, pessoal, é complicado, hein? Muito legal esse vídeo, achei bom que a gente conversou sobre isso. Se você achou interessante essas nossas discussões, a nossa conversa, aproveita e se inscreve no nosso canal. Se você gostaria de aprender mais comigo, aqui em cima do meu lado esquerdo, no lado esquerdo aqui da tela, né? Porque é o meu direito do vídeo, mas é esquerdo da tela. Você tem um QR Code aí para nossa pós-graduação. Maravilha? Grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima. Tchau!